Ah, pega aqui. Você sabia que a palavra cão em grego é kinon, de onde se origina o termo cínico. Então, hoje, quando você se dirige a alguém chamando essa pessoa de cínico, né, ou que alguém age com cinismo, essa pessoa está agindo de acordo com ou conforme um cão. Ela é um cão. Esse, esse termo foi adotado, inclusive cria uma corrente filosófica que é a dos cínicos, com o grande filósofo Diógenes, há mais de 400 anos antes de Cristo. Mas esse aqui não é o Diógenes, não é o cínico, esse aqui é o Tiriri, que recebe o nome em homenagem à cultura africana, que é uma outra história, e no próximo vídeo eu comento. Hoje vamos falar um pouco sobre como que esses conceitos, a filosofia, a ciência, se interagem, se intercalam e formam tudo aquilo que nós temos hoje enquanto conhecimento, enquanto sabedoria, e como que isso está interligado. Inclusive tentaremos refutar de forma não cínica a desimportância que alguns alegam da filosofia ou o dilema, o sofisma, né, a falácia de que a filosofia talvez não seja uma útil e que não haja relação com a ciência, separação entre teoria e prática. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa o Tiriri lá brincar no seu cantinho. Opa! Aqui, aqui. Espera lá. Então, agora vamos falar rapidamente, né, alguns minutos nessa videoaula, a proposta de introduzirmos, obviamente, porque a situação ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista, mas ao menos de podermos introduzir rapidamente um pouco os conceitos, né, da ciência, do conhecimento, da produção do conhecimento conceitual, dos tipos de conhecimento possíveis, uma breve caminhada sobre a ideia de verdade, de conhecimento científico, empírico, teórico, como que isso é produzido e gerado ao longo da história, principalmente no caso da história ocidental, né? Que tem a sua base toda na filosofia grega, especificamente, que se origina de outras fontes ainda muito mais antigas, como do Egito, da própria África e do próprio Oriente como um todo. Esse é o caminho que nós vamos trabalhar. Então fique conosco até o final dessa videoaula. Aproveite para colocar os seus comentários, curtir, compartilhar, né? Vou trazer ao final algumas sugestões de conclusão, um exercício de revisão, algumas atividades, algumas sugestões de livros, filmes, vídeos e tentar fazer isso de forma que o discurso não fique tão aprofundado a ponto de se tornar uma formação filosófica, que não é o interesse aqui, mas também não seja tão superficial a ponto de ser apenas mais algumas palavras jogadas ao vento com retalhos de informação. Então, eu te convido a ficar comigo e a entrarmos aqui rapidamente nessa discussão sobre o que é a ciência e como que nós chegamos ao conhecimento propriamente dito. Veja que a filosofia ela busca entender sempre qual que é o fundamento do conhecimento, da ciência, né? E faz isso por meio de um processo investigativo que remonta lá aos antigos pensadores. Portanto, a filosofia e a ciência estão conectadas desde a Grécia Antiga e muito antes da Grécia Antiga. É importante que aqui a gente parta de um princípio, de um paradigma, né? De uma tese inicial, de acordo com a qual o conhecimento nunca esteve, nunca estará desintegrado, separado,
né? Essa divisão que nós costumamos fazer contemporaneamente, principalmente após o início da modernidade, em caixinhas de saber, essa separação entre ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais, isso é uma ideia muito recente e ela tem muito mais um cunho didático, organizacional, prático, que não implica a separação desses conhecimentos entre si. Nós vamos ter a construção das ciências do conhecimento como um todo de forma integrada e articulada, em que, na medida em que o conhecimento vai se desenvolvendo, ele vai se especializando, se aprofundando em determinadas áreas, dando aí origem aos diferentes conhecimentos, às diferentes ciências, etc. Mas quando nós aprofundamos o estudo, nós verificamos que tudo se origina praticamente de uma árvore comum, do mesmo tronco, da mesma seiva, se alimenta da mesma seiva, que produz o conhecimento, revisa o conhecimento. Então, a velha separação, por exemplo, entre ciências humanas e ciências exatas. Isso é uma nomenclatura, uma designação conceitual que tem um objetivo meramente didático e compreendido de forma bastante equivocada, inclusive. Tá? Porque, em primeiro lugar, não existe ciência que não seja humana. Toda ciência é humana porque é fruto da produção, da vontade, daquilo que somente essa espécie, até o momento, tem condições de fazer a partir do desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a capacidade de elocubrar, imaginar, criar, conceituar sobre as coisas, ao menos até onde nós podemos saber. Então, toda ciência ela é humana. Nenhuma ciência é exata a ponto de vista que não possa ser revista a qualquer momento. Inclusive, as ciências que se julgam mais exatas constantemente são revisadas, aprofundadas, reformuladas, inclusive. Algumas teses que eram consideradas exatas até ontem, a partir de amanhã, podem deixar de ser. Nós vamos entrar um pouquinho nessa discussão também e ver como que a filosofia e a ciência estão, de fato, sempre junto. A filosofia, logo, ela vai nascer com esse desejo de compreender o mundo, superando os mitos, né, e buscar uma compreensão por meio da razão, buscando a formulação de conceitos. Aqui, não vou retomar essa questão, assistam as aulas anteriores aqui no canal, a aula 1 até a aula 3, vai trabalhar um pouco essa ideia mais original da mitologia, dos conceitos, e depois, quando nós trabalharmos os pré-socráticos, por exemplo, de forma um pouquinho mais aprofundada, a gente também retoma um pouco essa visão. Mas vamos destacar justamente que, para contextualizarmos aqui o nosso debate, a filosofia vai surgir dessa preocupação em fugir de uma explicação mitológica, né, mítica, magística dos deuses, etc. Isso não significa negar a existência, mas de tentar compreender o mundo por meio da razão e, com isso, formular conceitos que sejam racionais e possíveis de serem compreendidos. Daí vai surgir a ideia da denominação da filosofia como sendo a mãe de todas as ciências. E aqui cabe uma informação importante, né? Quando nós dizemos que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Das ciências, isso não quer dizer, ao menos não compactuo com essa tese, de que a filosofia seja superior às ciências. Pelo contrário, quem assim o entende talvez precisa rever o que se compreende por mãe, né? A filosofia, ela é considerada a mãe da ciência justamente porque ela vai gerar, né? O próprio Sócrates era conhecido pelo seu método da maêutica relacionado à figura da própria mãe, que era parteira, e dava a maêutica, a arte de dar luz às ideias. Então a filosofia, desde Sócrates, tem esse cunho de trazer as ideias à luz, de gerar a ideia, o conhecimento. E atenção, a geração da ideia, do conhecimento, não é qualquer ideia, não é qualquer
pensamento ou qualquer imagem. Algumas pessoas dizem, a filosofia tudo possibilita porque é a minha opinião, então eu tenho o direito de opinar e pensar assim, estou filosofando. Você tem o direito, né? Todo mundo tem o direito, inclusive, de violar os direitos de outrem, mas isso acarreta consequências, e no caso do conhecimento, a consequência que se acarreta do uso indevido do direito de manifestar o que a gente chama de opinião, de expressar um pensamento, ele também tem consequências e às vezes, ou como infelizmente temos visto, frequentemente isso traz consequências terríveis para a sociedade como um todo, e a pior delas é a consequência da ignorância. Então a filosofia ela é considerada a mãe das ciências, desde lá do surgimento da Grécia Antiga, com os principais filósofos chamados pré-socráticos, dentre eles, né, alguns clássicos já mencionados, Tales de Mileto, Pitágoras, depois o próprio Sócrates, Aristóteles, Platão e assim sucessivamente, vão investigar, atenção aqui, vão investigar as causas naturais dos fenômenos, né? O que mais tarde deu origem ao método científico. Ou seja, o ser humano levanta questionamento, né, sobre o cosmos, a ordem, o universo, sobre aquilo que eles chamavam de physis, de onde vem o termo física, que é natureza. Então eles começaram a se perguntar como que a natureza se organiza, por que a natureza parece tão organizada, as estações do ano têm uma sequência, tudo parece ter uma ordem, né? O que origina tudo isso? De onde tudo isso vem? A famosa frase, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Eles começam a buscar explicações que sejam naturais, ou seja, começam a partir de uma reflexão de que a própria natureza possa ter a resposta de como que ela se origina e se constitui. Então eles começam a buscar explicações não mitológicas, ao invés de acreditar por que o mar fica revolto, né? E achar que é um Deus que está lá enraivecido, pedindo um sacrifício humano e fazendo ondas, eles vão verificar e com o tempo compreender que existe ali um fenômeno natural passível de explicação, e se eu consigo explicar, do latim explicare, desdobrar, tirar em partes, se eu consigo explicar, se eu consigo compreender as causas, eu consigo alterar, intervir sobre as consequências. Portanto, eu consigo não apenas compreender a natureza, mas transformar a natureza propriamente dita, e isso vai gerando aquilo que a gente chama de evolução científica, de evolução tecnológica, que faz com que saiamos literalmente de uma cultura nômade da caverna para um mundo tecnológico, civilizado, seja lá qual for o conceito que se dê a essa civilização, que não é o foco dessa discussão no momento. Então é importante nós termos essa compreensão inicial da filosofia como a mãe das ciências, porque justamente as ciências, o conhecimento aqui entendido em sentido amplo, é como uma árvore do conhecimento propriamente dita, ou seja, é uma formação que vai se dando e se constituindo ao longo da investigação filosófica. Ou seja, a filosofia ela não busca apenas resposta, mas ela busca perguntas que de fato são fundamentais sobre o ser, né, os entes, o mundo e o próprio conhecimento. E aí vem as possíveis respostas que são alteradas, modificadas, revistas conforme vai se refletindo profundamente. Ou seja, as velhas questões, quem sou, de onde vim, para onde vou, elas nunca foram respondidas e possivelmente jamais serão respondidas de forma satisfatória. Mas tudo o que fomos, somos e seremos decorre da tentativa de responder isso, da tentativa de compreender os seres, né? O mundo natural, o mundo imaterial, a possibilidade daquilo que a razão ainda não é capaz de compreender e assim sucessivamente. Então daí a importância da filosofia como essa
originária da investigação que provoca a reflexão e, por meio da reflexão, a tentativa de respostas que estão sempre sujeitas à revisão, à crítica, à mudança e à continuidade da reflexão propriamente dito. E aí, na medida em que essas respostas ganham certa sustentabilidade, de acordo com alguns critérios que também vão sendo construídos cognitivamente, essas perguntas vão originando as ciências, como a física, a biologia, a matemática e assim sucessivamente. Então, observe como isso é interessante. Se você vai pegar, por exemplo, uma área considerada de uma ciência exata como uma engenharia civil, uma engenharia mecânica, essa ciência, ela é em grande parte física e matemática aplicada a um objeto específico, certo? A um objeto específico, que é de extrema importância e de extrema relevância, mas isso não a torna a ciência ou as ciências principais. Não se trata de disputar quais ciências são mais ou menos importantes. Cada ciência, cada conhecimento, cada reflexão vai se tornar mais ou menos importante, mais ou menos preponderante em decorrência de cada realidade, de cada conceito, de cada fato concreto para o qual se tenta ou se busca aplicar aquele conhecimento. Então, muitos tendem a transformar a leitura das ciências em uma disputa de ego, ao invés de uma disputa de conhecimento que exige menos ego e mais humildade e mais profundidade reflexiva e investigatória. E é nessa perspectiva que a filosofia vai se apresentar como a mãe do conhecimento. Mas o que é o conhecimento? Bom, aqui nós entramos em uma seara bastante ampla e bastante complexa. De forma geral, uma das principais ideias sobre o conhecimento, uma das primeiras que se teve formação, ela vem da ideia lá de Platão ainda, de que o conhecimento é uma justificação verdadeira e acreditada. Já vamos aprofundar um pouquinho isso. Mas é uma crença justificada, é aquilo que eu consigo demonstrar, e por demonstrar não significa necessariamente demonstrar empiricamente, mas eu posso demonstrar de forma racional, como um conhecimento dedutivo, né? Gerar aí uma teoria. De forma geral, atualmente, a gente compreende que existem 3 tipos principais de conhecimento. Então, quando falamos em conhecimento, precisamos primeiro compreender de qual ideia de conhecimento o meu interlocutor está falando. Uma delas, que é uma que predomina bastante, é a ideia do conhecimento empírico, ou seja, que é aquele conhecimento baseado na experiência e na observação. E olha que interessante, aqui está a chave para compreendermos como que a afirmação segundo a qual na teoria uma coisa, na prática outra, ela inexiste, porque do ponto de vista do conhecimento é impossível a prática sem que tenha havido antes uma base teórica. Enquanto eu exerço aquela prática, eu posso desconhecer a base teórica que a possibilita, mas a prática é impossível sem o conhecimento. Falava antes do exemplo da engenharia civil. Se eu tenho lá na construção um pedreiro que ignora o conhecimento científico do cálculo que possibilita com que aquela obra, aquela estrutura fique de pé, por exemplo, mas ele sabe fazer, né? Inclusive esse exemplo é muito usado, o engenheiro civil não consegue assentar um tijolo na obra, coisa que o pedreiro faz sem, alguns deles sem nunca terem estudado, infelizmente sendo analfabetos no ponto de vista da educação formal. Isso é possível? É possível, mas não é porque a teoria e a prática são independentes. É porque o pedreiro detém o conhecimento empírico, baseado na experiência e na observação. E no caso de um pedreiro que está exercendo atividade empírica sob a supervisão ou com base no cumprimento de um projeto, ele está fazendo com isso na base de uma construção
científica. Então, o conhecimento empírico, tá, é um tipo de conhecimento que é baseado na experiência e na observação. Aqui seria a tal da prática que a gente costuma dizer, que na verdade prática é diferente de pragmática. O conhecimento empírico, o termo técnico mais correto seria um conhecimento pragmático, tá? Um conhecimento pragmático. A famosa frase, na teoria é uma coisa, na prática é outra, ela se invalida do ponto de vista racional. A mesma forma, a frase mais vale a prática do que a gramática também se invalida do ponto de vista racional. Vamos tentar aprofundar e compreender melhor como que isso se dá. Pois bem, um outro tipo de conhecimento é o chamado conhecimento racional, que é o baseado no uso da razão, da lógica ou da dedução. Aqui seria, né, no conhecimento racional, estaria a ideia de que o senso comum costuma denominar como conhecimento teórico. Fica lá filosofando, fica lá viajando na maionese, como alguns dizem, né? Fazendo teorias que não se aplicam à prática. Em primeiro lugar, se a teoria não pode ser praticada, verificada, seja qual for o momento, ela por si só já se invalida. Não é uma teoria, é uma mera especulação, é ainda um mero achismo. Existe um conceito específico para isso, mas não vamos entrar nessa definição. Então, o conhecimento empírico, baseado na experiência e na observação, seria aquilo que nós entendemos hoje no senso comum como conhecimento prático. A pessoa sabe fazer, mas não sabe explicar como se faz ou por que se faz daquela forma. É o que reproduz o conhecimento. Infelizmente, é a forma mais predominante. O conhecimento racional, ele é baseado apenas no uso da razão, da lógica, da dedução. Então eu posso deduzir conhecimento que é válido, que gera uma crença que se justifica, mas que eu demonstro ele racionalmente. Eu não preciso ter uma demonstração empírica. Quando eu falo copo, a ideia que vem à tua mente de um copo, ela é uma ideia abstrata, ela é uma ideia racional. Quando eu mostro essa figura, esse objeto, a tua compreensão racional conceitual de copo que você tem formada vai dizer que esse objeto é um copo, tá? Sob suas diferentes denominações. E que esse objeto é um copo e esse objeto é uma xícara, tá? Que embora ambos possam ter finalidades semelhantes, ingerir líquidos neles depositados, certo? A gente acaba fazendo separações conceituais. Então, o racional, ele detém aquilo que é abstrato, o conhecimento abstrato, a ideia de copo. Eu tenho esse copo nesse formato. Alguns dirão, é uma taça, mas vai estar na mesma lógica. Mas você vai pegar vários objetos com formatos, estruturas, materiais diferentes e vai dizer copo. Por quê? Porque nele você vai, no objeto específico, você vai imprimir a ideia abstrata de copo, sem a qual não seria possível você compreender ou designar esse signo. Então aqui eu tenho um signo ao qual a abstração intelectual possibilita atribuir-lhe um significado. Os gramáticos, quem estuda semiótica, semântica, vai trabalhar isso de forma mais precisa. Uma outra forma de conhecimento é o conhecimento, ou um outro tipo de conhecimento, é o conhecimento chamado de científico, numa conjunção maior, que é a junção, na compreensão moderna, né, é a junção da observação empírica e racional por meio de experimentos e verificação. Então veja bem, eu tenho, a partir da minha experiência e da minha observação no mundo, eu imprimo uma hipótese, né? A minha observação, a minha experimento me levam a crer que os objetos caem porque existe uma força maior que atua sobre eles. Coisa básica, física newtoniana. Eu começo a deduzir essa ideia, que há uma força maior. Quando eu consigo
demonstrar empiricamente como que essa força maior atua sobre esse objeto, sobre determinadas circunstâncias, atraindo ele para o centro da massa, eu tenho aí aquilo que nós, moderna e contemporaneamente, chamamos de conhecimento científico, aquilo que pode ser testado e verificado. E essa é a compreensão que predomina atualmente. Então, atualmente, de forma objetiva, podemos dizer que a ciência, o conhecimento científico, ele precisa ter um objeto específico, um objetivo específico e um método específico. Ou seja, eu preciso dizer exatamente do que eu estou falando, por que eu estou falando sobre aquilo, qual é o meu objetivo de investigação e ter um método que possa ser reproduzido. Ou seja, que qualquer outra pessoa, por meio daquele método, daquelas regras construídas racionalmente, possa chegar aos mesmos resultados, verificar os mesmos resultados. Enquanto eu não consigo isso, nós não o consideramos uma ciência no termo tal qual a compreendemos atualmente. Então, esses seriam os 3 tipos principais de conhecimento. Essa ideia de conhecimento, ou essa preocupação, o que nós podemos conhecer, ela se origina principalmente, ou o primeiro registro histórico que nós vamos ter escrito sobre isso, está lá em um dos diálogos de Platão, que é o diálogo Teeteto, que fala sobre o conhecimento. Nesse diálogo, Platão vai trazer a famosa frase: conhecimento é uma opinião verdadeira com uma justificativa. Ou Platão irá dizer que o conhecimento é uma crença justificada. Quando, anterior, o homem verifica o mar revolto e pergunta por que o mar está revolto, por que ora o mar está calmo, navegável, e por que ora ele faz revoltas, ondas, se torna intrafegável. Como ele levanta uma pergunta, o ser humano busca por natureza o conhecimento, já vai dizer Aristóteles. Então ele precisa de uma resposta, porque senão ele vive na angústia. E é por isso que o conhecimento provoca a angústia, provoca a inquietação. E eu preciso de uma resposta. A diferença é que alguns se contentam com a resposta medíocre, apenas para satisfazer momentaneamente o estado de angústia e sair daquele estado de angústia. Então ele aceita qualquer crença. Uma crença justificada, como defende Platão, o conhecimento é uma crença justificada, significa o quê? Que eu preciso ter, como o próprio termo diz, justificativa. Eu preciso ter diferentes instrumentos, razões, formas de justificar, de tornar, o que é justificação? Tornar aquela ação justa, ou seja, de demonstrar que aquela crença se sustenta, ao menos até que se lhe demonstre o contrário. Então, a verdade, nessa compreensão de Platão, a verdade é aquilo que é aceito como verdadeiro, a verdade é aquilo que é aceito como verdadeiro até que se lhe demonstre o contrário. Isso é uma crença justificada. A partir do momento que eu não posso mais justificar aquilo, deixa de ser verdade. Exemplo, Revolução Copernicana. Né? Pega a Revolução Copernicana. Durante séculos, a humanidade entendia e tinha uma crença justificada de que a Terra era o centro do universo, porque ela via fisicamente o Sol se mover, entre aspas, né? O Sol nascia aqui, se punha lá, então ela via o Sol se mover, tudo se movia e a Terra parecia ficar estática. Durante séculos, a humanidade acreditava justificadamente, por essas e outras razões, que a Terra era o centro do universo. Aí vem um cara, né, Copérnico, Galileu, todo mundo conhece essa história, faz uma experiência, coloca isso em xeque, né, ou seja, é o filósofo questionando a verdade estabelecida para ver se ela se sustenta, e demonstra que essa ideia não mais se sustenta. E aí faz literalmente uma revolução, ou seja, o que é uma revolução nesse sentido? Não é uma evolução, ele simplesmente nega o que era defendido até então como verdade, tanto que isso é um processo que dura, né, muito tempo, nega aquilo que é defendido como verdade e coloca uma outra verdade que se aceita
até um determinado momento, que é de que o Sol, né, vem aí a teoria heliocêntrica, o Sol era o centro do universo. Hoje nós já falamos e aceitamos tranquilamente a ideia de múltiplos universos. Então veja, a própria ciência evolui. Essa evolução ou revolução, que às vezes amplia, aprofunda um conhecimento, ou às vezes essa evolução que muda um conhecimento, que melhora aquele conhecimento, ela provoca a alteração daquilo que a gente compreende como verdade. Então isso é muito interessante, porque faz com que tenhamos mais parcimônia, sejamos mais cautelosos ao nos considerarmos donos da verdade, donos do conhecimento, certo? A ciência e a filosofia no pensamento moderno. Fazemos um salto aí lá da filosofia antiga para a modernidade, onde nós vamos ter dois pensadores principais aí que se destacam, que é o René Descartes, o filósofo René Descartes, e o filósofo Francis Bacon, que foram essenciais para a ideia de ciência que nós temos hoje de forma predominante. Então o Descartes vai defender que o conhecimento verdadeiro deve ser buscado por meio da dúvida sistemática e da razão. Então eu preciso ter uma dúvida sistemática. O que é uma dúvida sistemática? Não é sair duvidando de tudo simplesmente sem duvidar, mas eu preciso fazer isso de forma sistemática. Ter um método que me possibilite seguir um caminho dentro de um determinado sistema que me leve àqueles resultados. E aí é que a gente começa ao que se diz também de uma ideia moderna de cartesianismo, né? De que tudo tem que ser metricamente computado e que tudo tem que ser fechadinho. Se nós pegarmos a própria educação formal atual, ela é dividida dentro das caixinhas cartesianas. Então, entra o professor de filosofia, fala 45 minutos, uma hora, sai, entra o professor de matemática, como se estivessem falando de coisas diferentes, opostas, ou, né, às vezes até discutindo, essa é mais importante que aquela, sendo que no final, matemática não é nada mais, nada menos do que filosofia em números, porque é abstração pura. Aí depois entra lá o professor de química, né, depois vem o professor de prática e assim sucessivamente, e às vezes para o educando e para muitos dos professores, infelizmente, não está claro ou nem se dão conta de que esse conhecimento todo ele é de fato integrado. Então, isso se deve bastante à compreensão de René Descartes e da forma como o conhecimento passa a ser tratado. Francis Bacon, por sua vez, vai ser o chamado pai do método indutivo, que é a base da ciência experimental. Então, quando nós falamos em ciência, nós precisamos também compreender os tipos de ciência, né? O tipo de conhecimento e o tipo de ciência. A ciência empírica, ela vem daqui, de uma ideia de uma base empírica e experimental. Então, quando a pessoa diz, me prove que existe tal coisa, na ideia de que para provar que existe um copo, eu mostro um copo, né? Isso fosse o suficiente, não é suficiente, porque isso aqui é a ideia que eu atribuo a isso de copo, porque isso aqui também é um vidro, né? E assim sucessivamente. Então, nós precisamos compreender ou questionar sempre, quando estamos falando sobre conhecimento e ciência, de qual ideia o meu interlocutor parte sobre conhecimento, sobre ciência, para aí sim podermos tratar com maior clareza sobre aquela ideia que está sendo discutida. Do contrário, nós corremos o risco de utilizar os mesmos signos, atribuindo a eles diferentes significados. E aí nós partimos do princípio que estamos nos entendendo e às vezes até nos desentendendo, brigando, defendendo uma ideia, quando achamos que estamos defendendo uma ideia diferente ou uma ideia igual, e na verdade não estamos apenas usando o mesmo conceito. Então quando alguém vai discutir, eu acredito na ciência, mas qual é a ciência? Que tipo de ciência? O que você entende por ciência? Aquilo que pode ser demonstrado empiricamente. Então você acredita na ciência empírica, certo? Só que é necessário compreender que essa ideia de ciência empírica, ela é
um conceito formado racionalmente, abstratamente. Não existe a empiria, certo? Não existe a matéria do conceito de ciência. O conceito de ciência empírica, de método indutivo, como cria Francis Bacon, é uma abstração intelectual. Então, ele não existe empiricamente. Logo, você dizer que a única coisa que se pode crer é aquilo que pode ser demonstrado empiricamente é uma falácia, porque para dizer isso você precisa recorrer ao artefato abstrato, racional, que são os conceitos, e os conceitos não existem no mundo empírico, eles existem apenas na abstração. A filosofia é linda. Então veja bem, aqui nós vamos ver os principais teóricos da modernidade na ideia do conhecimento, né? O Descartes, com seu famoso duvido, logo existo, a frase completa é dubito ergo cogito, cogito ergo sum. Se eu duvido, eu penso, e se penso, eu logo existo. E atenção, ao tratar disso, lá no século XVI, início do século XVII, René Descartes está aqui destacando a importância do pensamento racional como fonte do conhecimento verdadeiro, aquilo que os antigos já vinham trabalhando. O cogito ergo sum do Descartes, duvido, né? Logo existo, penso, logo existo, como mais conhecida, só a parte da frase penso, logo existo, e se esquece a parte duvido, então eu penso, e se eu penso, eu existo. O que o Descartes está dizendo com isso? Que você existe enquanto um ser pensante, né? Enquanto um ser pensante. A ideia do homem é um animal racional. Ânima, vontade, movimento racional. Escrito por Aristóteles lá, 300 e poucos anos antes de Cristo. Tá? Então é importante compreendermos essa ideia também do Descartes e da dúvida metódica. Então ele diz que eu devo duvidar, porque pela dúvida eu chego a uma verdade inquestionável, a de que eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Eu não posso duvidar de que eu estou duvidando. Se eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, logo, a dúvida que se origina no pensamento, eu penso. E se eu não posso duvidar disso, é porque eu existo como um ser que pensa. Se eu existo como um ser que pensa e o pensamento se dá na razão, ele é racional, por meio das sinapses, depois vão ter todas as implicações biológicas também, então o homem, de fato, é um ser racional e, portanto, a ideia da verdade pode ser buscada por meio da dúvida sistemática, por meio da razão. É importante lembrar que no livro do Descartes, o Discurso do Método, tem um subtítulo que chama-se o Discurso do Método para melhor conduzir a razão em busca da verdade. Ou seja, Descartes não defende que a razão leva à verdade absoluta. Aliás, nenhum filósofo sensato defende isso hoje. Mas é por meio da razão que eu melhor me conduzo em busca da possível verdade, se é que ela existe enquanto verdade absoluta, ou em busca do conhecimento daquilo que é possível defender e compreender racionalmente. A ciência, né, qual que seria aí uma das diferenças principais? A ciência, tal qual a compreendemos modernamente, ela vai estar preocupada mais com o estudo do mundo natural. Daí a ideia das ciências naturais, das ciências exatas, né? Das ciências aplicadas, como alguns chamam, porque estão preocupadas, são ciências que estão preocupadas com o mundo natural. Veja que interessante, o mundo natural vem, a ideia de mundo natural, em grego, vem de natureza, que natureza era a physis. Então a física é a mãe das ciências naturais, vamos dizer assim, ou seja, por meio da física se explica o mundo natural. Física quer dizer justamente isso, né? O estudo da natureza, da physis. Então, as ciências naturais, a ideia de ciência que nós temos contemporaneamente, ela é mais voltada para essa compreensão da ciência como estudo do mundo natural, propriamente dito, e por meio do experimento, da observação, da evidência, coisa que levou muitos séculos para ser assim compreendido. Portanto, o conhecimento científico ele é acumulado por meio de verificações, testes, né? Possibilitando sempre a revisão e a evolução. Vamos pegar um exemplo, né, atual aqui da ciência moderna nessa pesquisa.
Tivemos recentemente a terrível situação da pandemia, né, com o Covid-19, e acompanhamos, né, leigos e especialistas acompanharam o caso que envolveu toda a produção das descobertas, da cura, das vacinas, do Covid, etc. Então, veja bem, inclusive se comemorou, né? De todas as pandemias da história da humanidade, a vacina para o Covid foi a que foi produzida em tempo recorde. Mas não é porque nossa geração é iluminada ou nós somos mais inteligentes do que os nos antecederam. É porque todo o conhecimento, no caso científico, voltado para a saúde, produzido ao longo da história, né? Ao longo da história, ele possibilitou que esse acúmulo de informações gerasse maior rapidez, o acúmulo de informações gerasse maior rapidez na produção de novos conhecimentos, como a vacina do Covid-19, diferente de outras pandemias, né, outras doenças que levam décadas, né, séculos para se descobrir uma cura. Claro, temos aí que fazer o parênteses. Algumas dessas curas não são descobertas por falta de pesquisa, por falta de investigação, por falta de incentivo para alimentar a cadeia farmacêutica, etc. Mas isso é um problema ético que a filosofia também vai se ocupar. Então nós temos a ideia da ciência moderna predominando nesse âmbito. Enquanto a filosofia, por sua vez, tá, ela não está tão preocupada com a resposta. A filosofia está preocupada com a pergunta, com a essência das coisas. Então ela vai examinar a própria ciência. Aí entra, por exemplo, a ideia da ética na ciência. Quando a filosofia questiona as implicações morais nos avanços científicos, quando nós fazemos um debate se a vacina da Covid deve ou não ser obrigatória, ou se a vacinação deve ser ou não obrigatória para todo mundo, para criança, etc., que é, né, esses absurdos que a gente acompanha, ainda, infelizmente, nós estamos ali fazendo uma reflexão que, se levada a sério, implica uma reflexão filosófica, é uma reflexão ética, é uma reflexão filosófica sobre o uso daquela ciência. Quando o homem cria um artefato que voa, né? O avião, e usa pela primeira vez esse avião para a guerra, para matar outras pessoas, ou para, né, atentados terroristas, como a gente viu no 11 de setembro, etc., você tem ali a necessidade da filosofia intervir sobre as implicações da ciência no mundo da vida. Você tem ali a necessidade de uma reflexão filosófica. Infelizmente, o senso comum, muitas pessoas, permanecem no âmbito do mero achismo. Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, e não aprofundam essa reflexão. Por quê? Porque quando você aprofunda essa reflexão filosófica sobre a implicação das ciências, sejam quais forem no mundo da vida, você obrigatoriamente irá se deparar com angústia, irá se deparar com o questionamento das verdades pré-estabelecidas e principalmente com o questionamento sobre as verdades dos teus valores morais, sociais, éticos, políticos, econômicos estabelecidos sobre o que deve ser o mundo da vida. E aí nós percebemos que, na maioria das vezes, precisamos revisar aquilo que entendemos como os verdadeiros valores morais, éticos, sociais a serem defendidos dentro da sociedade. Por isso que a filosofia vai incomodar. Então nós temos aí essa noção da filosofia da ciência e a ideia do pensamento conceitual. O pensamento conceitual, portanto, surge do processo de formação de conceitos que vão explicar os fenômenos ou realidades, sejam fenômenos naturais ou sejam fenômenos, no caso, realidades imateriais, certo? Então, eu tenho conceitos que explicam o mundo empírico e tenho conceitos que explicam
o mundo abstrato, aquilo que não é possível de ser demonstrado por meio da empiria. Portanto, a produção conceitual é central tanto para a filosofia quanto para a ciência, pois sem a ideia desses conceitos, nós não podemos construir teorias científicas ou filosóficas. Nós precisamos aprofundar, conceituar. E veja, conceito é diferente de definição. Aliás, aqui cabe uma observação importante. Geralmente, o aluno, principalmente, ele diz, professor, defina isso, né? E a filosofia incomoda um pouco porque o filósofo raramente consegue definir as coisas. Porque ele não está preocupado em definir. A partir do momento que você define algo, você põe fim, mesmo que momentaneamente, àquele algo. Portanto, você não precisa mais se ocupar dele. Definir, que gera também a palavra definhar, definire, por fim, né? Põe fim a algo. Então, quando você levanta uma reflexão, um problema, esse problema só é um problema porque ele ainda não está definido, não está finalizado. Você está no âmbito das ideias, da investigação, da elucubração filosófica. Quando você, teoricamente, encontra respostas, e essas respostas se justificam para que você acredite nelas, então você tem ali uma definição, você passa a ter ali uma ciência, né? Passa ali a ter uma ciência. Quando algumas pessoas dizem mais importa a prática do que a gramática, o que elas de fato talvez queiram dizer com isso? Que elas estão mais preocupadas, sejam lá quais forem os motivos, com os resultados da reflexão do que com a reflexão propriamente dito. E isso não torna essa preocupação necessariamente boa ou ruim. Isso é uma outra questão a ser discutida, certo? Se eu estou preocupado com aqueles resultados para fins lícitos, ilícitos, justos, injustos, isso é uma outra discussão. Mas quando a pessoa diz mais vale a prática do que a gramática, na verdade ela está dizendo que ela não quer se ocupar da reflexão teórica, da produção, do questionamento. Ela quer pegar aquilo que está pronto, que se justifica e reproduzir até que alguém demonstre o contrário. Ele literalmente vai reproduzir o conhecimento. Só que você não pode reproduzir aquilo que não foi produzido. Você não pode reproduzir aquilo que não foi produzido. Logo, para que você apenas usufrua da prática, é necessário alguém ocupado da gramática, é necessário alguém ocupado da reflexão teórica sobre diversos, diferentes e os mais variados, simples ou complexas questões que a humanidade nos coloca para gerar possíveis implicações práticas. Simples, bonito e elucidativo. Então, uma atividade prática para encaminharmos. Tenta pegar essas ideias, né? Escolher um tema do cotidiano. Pense, qualquer tema do cotidiano que te incomoda, né? O clima, a tecnologia, o comportamento humano, o tráfico da cidade, qualquer coisa. Quando você pensar isso, tente colocar para isso uma pergunta científica e uma pergunta filosófica sobre o tema. Por exemplo, se eu escolho o tema do clima, né? Como as mudanças climáticas afetam a biodiversidade? Isso é uma pergunta científica. Então, a mudança climática está causando degelo, o degelo está aumentando o nível do mar está afetando a biodiversidade marinha, nisso, naquilo, né? Bom, isso é uma pergunta científica. Quando eu coloco como que as mudanças climáticas são uma questão ética, ou seja, como que ou até que ponto de fato a ação humana interfere sobre as mudanças climáticas e até que ponto a ação humana pode ou não ser direcionada ou redirecionada para interferir total ou parcialmente sobre as mudanças climáticas a fim de evitar prejuízo à biodiversidade. Isso é uma pergunta filosófica, isso é uma pergunta ética a ser feita. Tranquilo? Então fica aí uma atividade para você se divertir e verificar com isso como que a filosofia e a ciência estão sempre juntas e necessariamente trabalhando para essa conclusão. Ou seja, que enquanto a ciência busca respostas mais objetivas, a filosofia explora as questões fundamentais e os conceitos que estruturam nosso entendimento da realidade, que não é apenas
resposta subjetiva, aquilo que eu penso, mas é aquilo que pode ser questionado sobre aquilo que eu penso e aquilo que já foi, inclusive, pensado ou que se possa pensar. Sugestões para você aprofundar esse tema. Já falamos do nosso amigo René Descartes. Sugiro ler, principalmente, se você não quer ler o livro todo numa primeira sentada, a primeira e a segunda parte do livro O Discurso do Método, que é onde esse autor trabalha sobre o uso da razão e o método da dúvida. Um outro textinho legal é os diálogos. Os diálogos de Platão são bem pequenos. Você, inclusive, encontra esses textos gratuitos no domínio público na internet, se você não quer comprar o livrinho. Os diálogos de Platão são vários. Procure pelo diálogo do Teeteto, que é no capítulo sobre o conceito de conhecimento. Você já vai ter aí duas bibliografias bem interessantes para se ocupar. Vamos sugerir um filme. Sugiro para vocês O Jogo da Imitação. Quem ainda não assistiu, assista. Quem já assistiu, sugiro assistir novamente, sobre uma nova perspectiva. Né? O Jogo da Imitação, criado lá em 2014, filme com mais de 10 anos, ele conta a história do Alan Turing, um matemático, filósofo da computação, que foi essencial. Não vou fazer aqui, né, a chamada do filme, mas é importantíssimo compreender e assistir esse filme sob esse olhar da investigação filosófica e científica, até porque é muito interessante. Nesse filme, O Jogo da Imitação, que narra a história do filósofo matemático da ciência da computação Alan Turing, que é um dos principais responsáveis para fazermos isso que estamos fazendo aqui, por exemplo, numa videoaula, tem um determinado momento em que ele não está sozinho, ele não foi chamado sozinho para resolver lá o problema da criptografia dos códigos da guerra. Ele é uma equipe dos maiores e principais teóricos que a humanidade tinha naquele momento, que conseguiram chamar. E tem um momento em que os demais pensadores ali, matemáticos, físicos, etc., estão lá ocupados tentando resolver o problema de forma empírica, né? E eles se incomodam porque o Alan Turing fica pensando outras coisas, ocupado com outras coisas. Ali você tem a clara percepção do filósofo e do cientista, no caso, na mesma pessoa. É necessário você se afastar da realidade para observar a realidade de forma mais ampla e talvez conseguir fazer as questões que a realidade e a aproximação com a realidade não te possibilitam ainda fazer. Esse é o papel essencial da reflexão filosófica e esse filme do Alan Turing é essencial para compreendermos. Então fica aí a sugestão do filme do Alan Turing. Música, vou sugerir duas músicas, uma brasileira e uma internacional. A música Alucinação, do grande mestre Belchior. Ouça, leia com atenção a letra dessa música, e também Imagine, de John Lennon, que vai fazer um pouco, ambas letras vão te ajudar um pouco a refletir sobre essa questão do conhecimento, das incertezas, da produção conceitual. Uma obra de arte, aqui eu sou obrigado a sugerir o clássico de Auguste Rodin, O Pensador. Tá? O Pensador é uma obra clássica, todo mundo em algum momento já com certeza já viu essa imagem, ou está vendo agora e verá ela com insistência, que traduz, né, inclusive é o símbolo principal utilizado, traduz a ideia do filósofo. É aquele cara que fica literalmente pensando, né, sobre a realidade, o mundo, as dimensões, sejam elas empíricas ou não. Tá? Então ficam aí sugestões de obras. Perguntinhas de revisão, rapidamente. De acordo com a filosofia de Platão, o conhecimento é o quê? É uma crença verdadeira que não precisa ser justificada? O conhecimento é a simples experiência sensorial do mundo físico? O conhecimento é uma opinião verdadeira com justificativa racional? Ou é algo inatingível, pois tudo é relativo? Qual é a resposta? É a resposta C. O conhecimento, de acordo com Platão, é uma opinião verdadeira com justificativa racional. Questão 2. O método indutivo proposto por Francis Bacon consiste em utilizar a dúvida sistemática para alcançar a verdade?
É Francis Bacon que trata da dúvida sistemática? Formular hipóteses a partir de dados empíricos e testá-los por experimentação? Será? Aceitar a verdade baseada na autoridade dos pensadores antigos, recurso à autoridade? Observar fenômenos naturais e deduzir leis universais a partir deles? Qual será a resposta correta? A resposta correta é a letra B. O método indutivo proposto por Bacon é de formular hipóteses a partir de dados empíricos e testá-los por experimentação. Terceira e última pergunta. Qual a principal diferença entre a ciência e a filosofia no que diz respeito ao conhecimento? A ciência busca a resposta subjetiva, enquanto a filosofia busca a resposta objetiva? A filosofia baseia-se na experimentação, enquanto a ciência foca em argumentos lógicos? A ciência busca a resposta específica e testável, enquanto a filosofia lida com questões mais amplas e conceituais? A filosofia descarta o método científico, enquanto a ciência depende exclusivamente de dogmas? Resposta C. A ciência busca respostas específicas e testáveis, enquanto a filosofia lida com questões mais amplas e conceituais. Mas, destaque-se, conclua-se, filosofia e ciência são inseparáveis do ponto de vista amplo e estrito. Até porque não é possível haver uma prática sem uma teoria e uma teoria que se fundamente cientificamente e não possa ser praticada. Fora disso, ou você está no mundo animalesco não racional, dos vegetais, dos cães, do cão, ou você está no mundo dos deuses, dos demônios ou dos loucos. Talvez, infelizmente, grande parte da humanidade atual, justamente por não ter coragem de enfrentar a angústia provocada pela reflexão, de enfrentar o questionamento daquilo que tem como verdade estabelecida, prefira permanecer no mundo animalesco ou no mundo dos deuses e dos demônios. Infelizmente, na maioria dos casos, dado o seu ego e o seu estado de carência epistêmica e de ignorância, considerando-se mais Deus do que demônio. A filosofia, ao fim e ao cabo, não tem a prepotência de saber, ela tem a intenção de convidar a humildade reflexiva para que você até tenha e até defenda as suas verdades, mas tenha sempre presente que a qualquer momento, qualquer verdade, qualquer conhecimento pode ser revisado, verificado, questionado e modificado. Essa é, ao mesmo tempo, a angústia e a beleza da vida. Fraterno abraço e não esqueça de deixar aqui seus comentários, comente sobre as sugestões de obras de apoio, os filmes, livros, as músicas, o que você achou. Deixe aqui a sua sustentação, a sua contraposição argumentativa, a sua complementação, dado que nosso tempo foi rápido, para que nós possamos juntos continuar acumulando, produzindo e revisando os nossos conhecimentos.